É certo, pode alguém viver do evangelho recebendo, sendo assalariado, um pastor, um trabalhador, alguém que trabalha na obra de Deus? É certo que ele seja assalariado e receba por isso? Vamos entender o que Paulo fala sobre esse assunto em 1 Coríntios capítulo 9? Antes, curte esse vídeo, comenta, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve neste canal, ativa o sininho das notificações para que você receba atualizações quando eu postar outros vídeos, e aí a gente vai aprendendo junto sobre a palavra de Deus, tá certo? Olha, em 1 Coríntios, Paulo, para mim, é uma das melhores cartas que tem, porque Paulo trata de muitos assuntos que são cotidianos, que é um povo que está aprendendo muito ainda. Era uma igreja que tinha muita dificuldade em muitas áreas. E Paulo, ele fala sobre diversos assuntos, isso é fantástico. Se você precisa fazer na sua igreja um estudo para falar de vários assuntos, pega 1 Coríntios, que você vai passar por vários assuntos, e não vai ter nem aquele problema de alguém falar assim, tá falando isso aí só porque fulano vive assim, tá bom? É uma dica que eu te dou. E aí no capítulo 9 ele vai tratar sobre direitos que ele tem. Paulo faz uma defesa de si, porque muitos que estão lá, lá está tendo algumas divisões, ele começa falando no capítulo 1 que existem divisões lá, inclusive ele vai falar que alguns dizem, eu sou de Paulo, mas outros falam, eu sou de Cefas, que é Pedro, outros falam, eu sou de Apolo, outros falam, eu sou de Cristo. E essas divisões fazem com que uns acusem os outros sobre doutrinas. E Paulo então vai tratar de algumas, e aí ele vai fazer uma defesa de si e do seu apostolado e dos direitos que ele tem e que outras pessoas têm, porque é lógico, isso aqui se estende a outras pessoas que estão na mesma condição dele. E ele vai começar a falar, quer dizer, ele está falando, eu não já falei sobre isso para vocês, eu não já provei, eu não já disse que todas essas coisas me aconteceram, essa não já é a prova de que eu sou um apóstolo? E aí ele vai falando, olha, se eu não sou apóstolo para os outros, para vocês eu deveria ser. Vocês são a minha obra no Senhor. E a maior prova do apostolado dele é justamente ele ter fundado a igreja, ele ter ministrado, ele ter trazido para eles o conhecimento e os dons espirituais que eles partilhavam, que ele já tinha falado, ele já falou alguns capítulos para trás e vai falar capítulos para frente de novo. E aí ele fala que esta é a defesa dele para com aqueles que estão condenando. A defesa dele é esta, que ele já passou por todas as coisas de apóstolo e eles próprios são uma prova do seu apostolado. E ele vai começar então a falar dos seus direitos. Eu não tenho os mesmos direitos, não tenho direito de comer e de beber, não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Ele que está falando é ele e os que o acompanham, né, como Barnabé, por exemplo, como Silas, por exemplo. Ele fala, nós não temos esse direito, porque, aí ele fala, porque os outros têm. O Cefas que é Pedro, os irmãos do Senhor, Tiago, Judas, os outros apóstolos, eles se casaram, né? Uma mulher irmã é uma esposa, no caso, né? Aí ele fala no versículo 6, ou só eu e o Barnabé que nós não podemos deixar de trabalhar. Porque alguns acusavam eles de serem pessoas que só estavam interessadas no dinheiro, pessoas que não queriam trabalhar, que só estavam utilizando da igreja para o seu próprio sustento. E aí ele vai falar sobre coisas que a Bíblia defende, que a lei de Moisés defende. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isto segundo homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Ora, na lei está dizendo que nem de um boi você pode amarrar a boca dele. O boi não pode trabalhar de graça. Se ele está pisando o trigo, ele vai comer do trigo que ele está pisando. Então, nem os animais Deus deixou trabalhando de graça. Só o relógio trabalha de graça. Versículo 11: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? O que isso quer dizer? Olha, nós estamos ministrando aquilo que é espiritual, que vale muito mais. Vocês vão pagar com a gente com coisas materiais. Isso é muito, você acha? Olha a diferenciação que Paulo fala. O que é espiritual vale mais. Eles estão cobrando aquilo que é material, que é carnal. Versículo 12. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Você imagina que aquelas pessoas ali, eles pagavam impostos, né, eles pagavam alguém para trabalhar. E isso é interessante, né? Que você tem uma igreja, às vezes, e você paga um pedreiro, você paga um eletricista, você paga alguém para limpar, você paga um segurança, você paga tudo. Mas você não paga o pastor da igreja. Ué, alguém que está prestando um serviço material, você está pagando, mas quem está prestando um serviço espiritual não está sendo pago. Veja só a discrepância, veja só como é que não faz sentido, como é que é injusta a comparação.
Mas nós, ainda versículo 12, mas nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho. E aí aqui muita gente vai falar, não, Paulo, ele não recebia das igrejas. Negativo. Outros textos falam que Paulo recebia das igrejas. Ele não recebia aqui desta igreja. De Corinto ele não recebia. E ele fala, não, nós não usamos desse direito. É um direito. Se ele quisesse cobrar isso, ele poderia. Ele está dando aqui uma justificativa. Olha, eu tenho direito de fazer isso. Ele está falando, não estou impondo esse direito. Para que não haja impedimento sobre o evangelho. Para que algumas pessoas, ao invés de ficarem reclamando sobre isso, elas prestem atenção nas outras coisas. É evidente que o problema aqui não é o Paulo receber sustento ou o Barnabé. O problema aqui são aqueles que falam mal. São aqueles que estão inflamando o povo com as conversas. Versículo 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Então, ele está falando lá do exemplo do altar, do templo. Olha, quem participa do templo come do que é sacrificado ao templo, quem está no altar come do que é do altar. Eles entendem isso, todos eles entendem isso. Os judeus e os não-judeus, eles entendem isso. Versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, quando alguém fala assim, não, mas isso aí era lá para o sacerdote do Antigo Testamento, para o levita do Antigo Testamento, Deus tinha separado que os dízimos era para sustentar os sacerdotes no templo. Escuta, Paulo deu esse exemplo do templo, mas ele falou, também ordenou o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho, não é da lei de Moisés, não é do templo, não é do sacrifício, mas os que anunciam do evangelho, que vivam também do evangelho, tá? Então, ele continua no versículo 15 em diante, eu não vou continuar aqui, mas ele vai voltar a falar sobre ele não ter exigido isso, porque ele não quer ter esta glória, ele quer ter outra glória. Ele deixou de exigir de Corinto, ele recebe de outras igrejas, como a gente pode ver em outros textos, que eu trago em outros vídeos, mas aqui ele deixou de receber de Corinto apenas, porque ele espera uma outra glória diferente desta igreja, tá certo? Então, ele fala, é direito daqueles que vivem do evangelho, aqueles que ministram o evangelho, anunciam o evangelho, viver também do evangelho. É evidente, já vem outros textos, eu vou trazer outro texto aqui falando sobre isso, que você tem que analisar se essa pessoa, de fato, ela vive o evangelho, para ela viver do evangelho, tá certo? É preciso fazer essa diferenciação. Tem muita gente malandra que diz viver o evangelho para viver do evangelho, e elas apenas estão utilizando as igrejas como fonte de lucro, de renda. São bandidos, canalhas, que não merecem o que estão recebendo. Por outro lado, existem muitos que vivem o evangelho, homens de Deus, homens piedosos, que deveriam estar vivendo do evangelho e, infelizmente, não estão. Porque, às vezes, a igreja está pagando bem aquele que não merece e deixando de pagar aquele que merece, certo? É preciso que você analise a pessoa que vai receber e não a ideia de que é justo receber, é justo dependendo daquela pessoa que vai receber, tá certo? Você entendeu o que Paulo estava falando aqui nesse texto? Você entendeu que é certo que aqueles que anunciam o evangelho vivam do evangelho, que é um direito, que o Paulo vaticina isso? Então, curte esse vídeo mais uma vez. Deixa aqui um comentário para mim se você entendeu. Se você não entendeu, se você discorda também, deixa aqui com muito respeito e eu te respondo, tá bom? E a gente vai caminhando aí para o melhor entendimento da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.